Leila, a filha de Charles. Romance mediúnico. Denise Correia de Macedo, pelo espírito Arnaud de Numières. A história não revelada de Ivone A. Pereira. A médium e incansável trabalhadora do espiritismo, Ivone do Amaral Pereira, já teve algumas de suas experiências reencarnatórias relatadas pela literatura espírita. Agora nos chega, através da narração de Arnaud de Numières, mais uma experiência de Ivone, até então proibida de nos ser revelada. A história de Leila, arrebatadora e emocionante, revela todo o drama vivenciado por aqueles que se entregam ao suicídio, seja de forma consciente ou inconsciente, fugindo da vida e das responsabilidades assumidas, julgando assim se livrar de suas dores e sofrimentos. A trama do romance reúne os espíritos comprometidos entre si em nova oportunidade e nos sensibiliza quando constatamos o imenso auxílio recebido do alto por meio dos espíritos benfeitores que não se cansam de apoiar, confortar e orientar aqueles que atravessam dificuldades e provações. Prefácio. O engodo ao qual o espírito se vê preso em sua nefasta escolha pelo suicídio é fato que hoje apresenta característica endêmica e mundial, afetando tanto jovens quanto idosos, adultos e até mesmo crianças. A pouco e pouco, as teias escuras das influências obsessivas acabam por achar comparsas na dor, que se rendem facilmente às ideias depressivas e negativas, o que acabou por configurar a pior doença psíquica da atualidade, a depressão, capaz de gerar outras consequências, dentre elas o suicídio, tornando-a conhecida como o mal do século XXI. Muito antes de se chamar o quadro depressivo com esse nome e características, já se morria impelido ao suicídio por canais obsessivos, levado pelo desespero, pelo descompromisso com a vida, pela pouca vontade de lutar, tristeza e dor moral. Diante desse quadro, cuja novidade hoje é o aumento vertiginoso de casos, a despeito do aumento da população encarnada, intensificou-se também nas ordens do bem maior o combate incessante ao problema. Os temas obsessão e suicídio não são novos e foram fontes de estudos de médicos renomados da Terra e do espaço, observando-se como sintomática a depressão. Nesta obra, porém, os três assuntos se revestem de um cunho mais moderno, quando descrevemos e acompanhamos a personagem Leila, que se compara aos jovens de hoje, abastados e tediosos de suas vidas plenas de materialidade e vazias de espiritualidade. A história de Leila esteve proibida de ser revelada à Terra pela benevolência de Dr. Bezerra de Menezes, por se tratar de reincidência no suicídio. Nota explicativa 1. É reincidência, não há necessidade de passar por isso. Recomendações de Dr. Bezerra a Ivone em relação ao fato dela querer narrar a própria história passada no século XIX, cujo suicídio foi descrito na obra Recordações da Mediunidade, da FEB. Esta entrevista de Ivone foi concedida a Altivo Panfiro e consta do livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, daquela médium fluminense conhecida como Ivone do Amaral Pereira, cuja encarnação acompanhamos de perto para nos certificarmos do cumprimento de todo o programa pelo qual ela precisava passar em relação aos graves desacertos, como é de conhecimento geral.
À maneira do ensaio e erro, revendo o passado, ela deixou aos homens algumas lições quando revelou suas mazelas mais profundas, suas dores, mas também suas posturas como médium e o que fez para superar os traumas sofridos e reparar o mal. Seu compromisso com os suicidas é evidente quando nos mostra o duplo deslize pelo mesmo engano, numa lição às avessas, pois relata nas obras o drama da Bretanha e recordações da mediunidade, o crime que cometeu contra as leis de Deus, como faliu, como se sentiu depois. Mas não revela o programa de reestruturação do próprio espírito, visto que, no último relato, tratava-se de sua própria vida esse programa. Ela ainda estava encarnada como Ivone, e, em O Drama da Bretanha, terminava-se a trilogia. Este particular, que ficou faltando complementar em suas obras, foi demonstrado por Camilo Cândido Botelho no reconhecido e famoso Memórias de um Suicida, quando Camilo narra o preparo do espírito nas câmaras de reconstrução para recuperar as melindrosas fibras etéreas do perispírito. E assim conclui com os mentores sua nova reencarnação expiatória. Agora que Ivone habita as regiões mais seguras do espaço, cumpre tarefa especial junto aos suicidas, como era de se esperar, pois nossa pupila é integrante das Pleiades assessoras que trabalham em nome de Maria de Nazaré, como responsável pelo Departamento de Prevenção ao Suicídio. Como tal, preocupada com o crescente número de casos parecidos com o dela outrora, enviou à Mãe Santíssima um pedido especial para que fosse permitida a psicografia de sua triste história, de seu erro reincidente, como novo exemplo do que sucede ao suicida no além-túmulo, bem como da grandiosidade da misericórdia do Pai ao conceder novo corpo e nova chance apesar de tudo. Desta feita, pretende retomar o programa reencarnatório para exemplificar sua expiação e como converteu em oportunidade de bênçãos por meio da dedicação ao bem maior. Passados mais de 30 anos de sua morte no corpo físico, não há mais necessidade de preservar-lhe do erro reincidente, porque ela o superou, já que se faz mister reconhecer pelo menos 2 das lições por ela aprendidas e deixadas aos queridos espíritas, seus sucessores, a fidelidade ao Cristo e à doutrina espírita, e a disciplina de oração e estudos a qual se submeteu, angariando forças e amizades espirituais que garantiram seu sucesso. Boa leitura. Charles de Guzmán.